Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Equação exponencial. Então, vocês já chegaram a ver equação do primeiro grau, segundo grau. Agora o que seria uma equação exponencial? Quando se fala equação polinomial do primeiro grau, esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, x mais 1 igual a 6 é uma equação polinomial do primeiro grau. Tá? É uma equação porque tem igualdade, tem que achar o valor da variável x. Quando você tem aqui uma equação polinomial do segundo grau, esse aqui é um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então aqui é uma equação porque tem igualdade, do segundo grau porque a variável está elevada a 2. Tá? Elevada ao quadrado. Tem que achar o valor de x, né? Agora, quando se fala em equação exponencial, equação você já sabe, tem que ter igualdade. Agora, por que exponencial? Porque, nesse caso aqui, a variável está no expoente. Bora entender melhor isso aqui. Então, a definição é essa aqui, ó. São aquelas equações cujas incógnitas, está? Que nesse caso, incógnitas são as variáveis, valor de x, valor de y, é a letra que você vai procurar, aparece no expoente. Para resolver uma equação exponencial, devemos basicamente, tem dois passos aqui, ó. Reduzir os dois membros da equação à mesma base, ou seja, você vai ter que igualar a base. Igualando as bases, e resolve a equação, igualando o expoente, e resolver as equações e que vai resultar o valor de x. Então, por exemplo, aqui. Esse aqui é o exemplo de equação exponencial, tá? Então, você tem aqui a elevado a x igual a elevado a y. Então, observe aqui. Se as bases, isso aqui é uma potência, né? A elevado a x igual a elevado a y. Se as bases são iguais, observe que a base é a e aqui também a base é a. Então, se as bases são iguais, eu posso afirmar que os expoentes também são iguais. Gente, era como se eu cortasse as bases, tá? Isso, eu só posso cortar quando for bases iguais, tá? E tem que estar apenas uma base em cada lado. Então, você vai ter que a igualdade, uma base do lado esquerdo e outra base do lado direito. Tranquilo? Exemplo. Resolva as seguintes equações exponenciais. Então, vou colocar uma linha aqui para separar as questões. Bom, o que é que nós temos que analisar? Toda equação exponencial, tem que lembrar que a definição é essa aqui, ó. A elevado a x igual a elevado a y. Se os expoentes são iguais, era como se eu cortasse os expoentes. Tá? Se as bases são iguais, era como se eu cortasse as bases e eu vou igualar os expoentes. Então, esse que é o meu objetivo. Qual é o meu primeiro objetivo? Igualar as bases. Tá? Então, se você observar, aqui eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Então, observe que o x ele é expoente de 2. Tá? 2 elevado a x é uma potência. Então, x ele é expoente de 2. Então, isso aqui caracteriza uma equação exponencial. Tá? Agora, vem a seguinte situação. Como é que eu vou pegar esse 2, e aqui é 16, né? Como é que eu vou fazer aparecer 2 aqui? Gente, é muito simples. Se a base é 2, você vai ter que pegar esse 16 e fatorar ele. Tá? Você vai ter que fatorar, decompor em fatores primos. Assim, é como se fosse um MMC, só de apenas de um elemento. Então, nesse caso aqui, o 16, eu vou sempre dividir por 2. Então, aqui, por exemplo, no item B, como aqui a base é 3 e aqui a base é 81, esse 81 eu sempre vou ter que dividir por 3. Tá? E aqui, na letra C, 5 elevado a x igual a 125. Aqui é 5 e aqui é 125. Então, eu vou ter que pegar esse 125 e fatorar sempre por 5. Vamos com calma. Então, volta para cá. Base 2, eu vou ter que fatorar sempre 16 por 2. Sempre por 2. Professor, eu posso mudar para 5? Não, é sempre pelo mesmo número que está na base do outro lado. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2.
e 2 por 2 igual a 1. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que esse 16 ele é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Ponto. Pronto. Igualei as bases. Lembrando que 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16, por causa da fatoração. Se as bases são iguais, eu posso cancelar a base e vou igualar os expoentes. X igual a 4. Então, nessa questão aqui, o valor de x é igual a 4. O mesmo raciocínio é para as outras questões. Tá? A base aqui é 3, então vou ter que pegar esse 81 e sempre fatorar ele por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Então, aqui, olha, esse 81 ele é 3 elevado a 4. Tá? O 3 se repete 4 vezes. Então, aqui, ó, 3 elevado a x igual a 81, que é 3 elevado a 4. Se as bases são iguais, eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes. X igual a 4. Coincidiu, tá? De ser 4 aqui também. Aqui no item C, como aqui a base é 5 e aqui a base é 5, eu vou ter que fatorar o 125 por 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Seguinte. 125 por 5. Por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Nesse caso aqui, eu sempre fatorei por 5, tá? Quem é esse 125? Ele é 5 elevado ao cubo, porque tem 3 5 aparecendo. Então, 125 é 3 elevado ao cubo. Então, observe que aqui é 5 elevado a x igual a 5 elevado ao cubo. Bases iguais eu posso cancelar, então eu vou igualar as bases x igual a 3. Nesse caso aqui, você vai ter na letra D 10 elevado a x igual a 1000. Tá? Gente, então aqui é base 10, aqui é base 1000. Então, eu vou ter que colocar tudo na mesma base. Então, observe que o 1000 tem como colocar na base 10. Tá? É só você decompor em fatores primos. Tá? Porém, quando você tem números que tem muito zero, né? Tipo o número 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, sucessivamente, ou seja, o primeiro número aqui da frente é 1 e o resto aqui é tudo zero. Fica muito mais fácil você colocar esse número em potência de base 10. Como isso, professor? Assim. Eu sei que esse 1000 vai ficar em forma de base 10. Quem é o expoente daqui? É só você conferir a quantidade de zero. 1, 2, 3, 0, então fica 10 elevado ao cubo. Bases iguais, era como se eu cortasse. Os expoentes são iguais. Nesse caso aqui, olha, eu tenho 4 elevado a x igual a 16. Esse 4 elevado a x igual a 16, eu tenho que ver se esse 16 dá para colocar na base 4. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que decompor o 16 sempre por 4. Tá? Então, 16 por 4 vai dar 4. 4 por 4 dá 1. Então, esse 16 é 4 elevado ao quadrado, porque tem duas 4 repetindo. Então, fica assim, ó. 16 é 4 elevado ao quadrado. Se as bases são iguais, é como se eu cortasse, eu posso afirmar que os expoentes são iguais. Então, aqui, x igual a 2. Nesse caso aqui, ó, o 6 e 36 tem que estar na mesma base. Esse 36 tem como colocar na mesma base de 6? Vamos ver. Então, vou ter que pegar esse 36 e sempre fatorar por 6. Por 6, 36 por 6 dá 6. E por 6 dá 1. Então, 6 ao quadrado é um 36. Então, eu posso substituir. 36 é 6 elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, como as bases são iguais, eu posso cancelar aqui, ó. Então, quem sobrou? X igual a 2. Tá? Na letra G, nós temos aqui 3 elevado a x menos 2. Então, observe que esse x menos 2 ele é
expoente da base 3 igual a 27. Então, nesse caso, eu vou ter que igualar aqui as bases. Bom, nesse caso, como aqui é base 3, e aqui é base 27, geralmente eu sempre mexo no maior, tá? Então, eu vou ter que pegar esse 27 aqui, vou ter que fatorar ele para ficar a base 3. Então, como é que eu vou fatorar isso aqui? Sempre dividido por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Então, esse 27 ele é 3 elevado ao cubo. Então, eu posso substituir bem aqui. Ó. 3 elevado a x menos 2 igual a 3 elevado ao cubo. Bases iguais, tá? Como aqui nós já conseguimos igualar a base. Como as bases são iguais, eu posso cortar, né? Eu posso cancelar. É como se eu cancelasse, né? Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, x menos 2 é igual a 3. Então, aqui caiu uma equação polinomial do primeiro grau. Pega esse 2 negativo e joga para o outro lado positivo. Fica 3 mais 2. Logo, x é igual a 5. Nesse caso, vim aqui, observe o seguinte. Aqui, a base é 5 e a base aqui é 125. Então, eu vou ter que fatorar esse 125 sempre por 5. 125 por 5 vai dar 25. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, isso aqui é 5 elevado ao cubo. Então, no lugar do 25, no 125 eu vou colocar 5 elevado ao cubo. Então, observe que esse 5, aqui está 5 elevado a x ao quadrado menos 2x. Tudo isso aqui é expoente da base 5. Então, galera, bases iguais, eu posso cortar, então posso igualar os expoentes. X ao quadrado menos x igual a 3. Então, esse 3 passa para o outro lado com sinal trocado. Então, vem menos 3 igual a 0. Então, observe que aqui caiu numa equação polinomial do segundo grau. Por quê, professor? Porque eu vou ter que achar o valor de x e x está com o expoente 2. Então, observe. Bora destacar aqui quem é quem. A acompanha x², que vale 1. B acompanha x, que vale menos 2. E C, aquele número que vem sozinho, que é o termo independente, que é o menos 3. Então, primeiramente, aqui eu vou calcular o valor de delta, que delta é b² menos 4ac. B vale menos 2, então vai ficar tudo isso aqui ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Menos 4 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par sempre dá positivo. 2 ao quadrado, 4. Cuidado com o jogo de sinal. Aqui é menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 3, multiplicação de sinais iguais dá positivo. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, nesse caso aqui, olha, fica 4 mais 12. 4 mais 12, valor de delta igual a 16. Achei o valor de delta, você pode jogar aqui na fórmula de baixo, cara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do A. Menos, esse menos é da fórmula, o b, que é menos 2, então vai ficar menos o menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A, que o A é 1. X, sinais iguais dá positivo, então aqui fica 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. E 2 vezes 1, 2. Então, daqui eu vou tirar meu x' com valor positivo. 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. E meu x' eu vou fazer agora com valor negativo. 2 menos 4 por 2. 2 menos 4, você vai subtrair pelo sinal do maior. O maior é 4. O sinal dele é negativo, você repete e faz o maior menos o menor. 4 menos 2, 2. Dividido por 2, divisão de sinais diferentes dá negativo. 2 por 2 igual a 1. Aqui o valor de x' e x'.
Nesse exemplo, nós temos aqui 10 elevado a 1 menos x igual a 1 sobre 10. Então, o que complica é aqui. Bom, a gente vai ter que lembrar aqui de umas propriedades de potência. Uma das propriedades é essa aqui. Você tem aqui, por exemplo, a elevado a menos 1, por exemplo. Essa propriedade, se você observar aqui, o expoente é negativo e é elevado a 1, né? Fica a elevado a menos 1. Toda vez que você tiver um expoente negativo, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para a base e vai inverter a base. Lembrando que o inverso de um número é só inverter. Quem está em cima vai para baixo. Então aqui, por exemplo, 2 terços. Quem é o inverso de 2 terços? É 3 sobre 2. Quem é o inverso de 1 quarto? É 4 sobre 1. Quem é o inverso de x? É 1 sobre x. Então aqui, quando o expoente for 1 negativo, você só vai inverter a base. O inverso de A, 1 sobre A. Tá? Essa é uma das propriedades. Então, o que acontece aqui? Geralmente, quando você olha aqui uma propriedade de potência, você observa a igualdade aqui, tá? Ou seja, sempre, tanto vale a ida como a volta. Tá? O que isso quer dizer? Eu estou com essa propriedade aqui e chego para cá, ou faço o contrário. Saio daqui, né? E vou para o outro lado. Então, se vocês observarem, é como está acontecendo bem aqui, olha. É 1 sobre 10. Então, aqui eu tenho 1 sobre 10. Então, esse 1 sobre 10, eu vou para cá. O que é que eu faço? Eu vou inverter. Já que é 1 sobre A, eu vou inverter a base. O inverso de 1 sobre A é A. O inverso de 1 sobre 10 é 10. E aqui esse 1 fica o quê? Negativo. É o que vai acontecer bem aqui, ó. Então, aqui vai ficar 1 sobre 10, a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. E aqui o que você tem? Bases iguais. Cancela. Então, ficou 1 menos x igual a menos 1. Para fugir do jogo de sinal, aquela multiplicação por menos 1, eu vou jogar esse x negativo para cá com o sinal trocado e vou jogar 1 para o outro lado com o sinal trocado. Então, fica 1 mais 1 igual a x, que é igual a 2. Logo, x é igual a 2. Na letra J, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 4. O que é que eu tenho que observar? Dentro da raiz. Aqui é 2, tá? E aqui é 4. Então, o 2 tem como colocar na base... O 4 tem como colocar na base 2? Tem. Porém, eu tenho que ter um cuidado, porque aqui eu tenho uma raiz, aqui eu tenho uma radiciação. Então, como é que eu vou fazer aqui para resolver essa questão? Vou colocar bem aqui o lembrete dessa propriedade. É o seguinte, raiz enésima de A elevado a M, tá? Como é que eu posso resolver? Não, primeiramente, bora ver essa bem aqui, ó. Raiz enésima de A, tudo isso elevado a M. É do jeito que está bem aqui, ó, tá? O que é que eu vou fazer? Essa propriedade, gente, quando você observa aqui o seguinte, isso aqui é uma potência. Raiz enésima de A, tudo isso aqui é base, elevado a M. Então, essa propriedade me permite pegar esse expoente e jogar para dentro da raiz, e ele vai ser expoente de A. Então, ele fica assim, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui nessa equação é isso. Eu vou pegar esse x e jogar aqui para dentro, tá? Ficando assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 4. Agora, qual é a propriedade que eu vou usar de radiciação para continuar bem aqui? É simples. Eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. É o que está acontecendo bem aqui. Toda radiciação, ou seja, toda raiz, eu posso transformar em uma potência de expoente fracionário. Ou seja, o expoente vai ser uma fração. Como isso?
você vai repetir aqui o valor do A, já que é uma raiz, você vai transformar em uma potência de expoente fracionário, ou seja, o expoente vai ser uma fração. Como é que eu vou fazer isso? Esse m ele vai lá para cima, e esse n vai para baixo da fração. Então aqui vai ficar a elevado a m sobre n. Então se você imaginar aqui, olha, como se fosse aqui raio de sol, quem está no sol é o n, quem está na sombra é o m. Olha o raio de sol aqui, quem está no sol é o m, quem está na sombra é o n. Então pensa comigo, quem está na sombra vai lá para o sol, quem está no sol vai lá para a sombra. Então vai ficar aqui a elevado a m sobre n. Vou pegar aqui só dois exemplos, para a gente poder entender melhor. Raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Vou colocar assim, raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. Então, o 5 eu vou repetir, vou transformar em uma fração. Quem está na sombra vai lá para o sol, quem está no sol vem aqui para a sombra. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de 6 elevado a 8. Não esqueça que quando você tem só a raiz, fica subentendido que aqui é 2. Tá? Então você repete aqui o 6. Quem está na sombra vai para o sol. O 2 está aqui, não aparece. Quem está no sol vem para a sombra. Então, nesse caso, o que acontece? Raiz quadrada de x raiz quadrada de 12 elevado a x. Eu sei que aqui não aparece, mas tem aqui um 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir esse 2 e transformar em uma potência de raiz, uma potência de expoente fracionário, melhor dizendo. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. E esse 4, ele é 2 elevado ao quadrado, né? Fatorando aqui, 4 por 2 dá 12, por 2 que dá 1. 2 elevado a 2 é o valor de 4. Agora sim, as bases são iguais, então posso cancelar. Quem sobrou? X sobre 2 e aqui sobrou 2. Não esqueça que debaixo de qualquer número tem um 1. Então aqui eu posso colocar 1 e multiplicar cruzado. X vezes 1, x. E 2 vezes 2, 4. Então aqui x é igual a 4.